Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda novamente ao meu canal. Hoje vamos falar sobre 4 passos para que nós possamos amadurecer enquanto pessoas. O meu nome é Pedro Correia de Oliveira, sou especialista em desenvolvimento pessoal e sou mentor. E hoje quero trazer exatamente este tema porque é fundamental nós estarmos num desenvolvimento pessoal de tal forma em que nós consigamos amadurecer, resolver certas questões da nossa vida e também ao mesmo tempo conseguirmos gerir todas as situações que surgem, quer do exterior, quer também situações que nós criamos internamente. É fundamental nós termos um distanciamento sobre os problemas, distanciamento também sobre aquilo que acontece à nossa volta, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos amigos e também, claro, os nossos namorados, as nossas namoradas, os maridos ou esposas. E é fundamental nós percebermos que o amadurecimento vai nos trazer uma maior visão periférica e também uma maior capacidade de resolução. Por isso mesmo, hoje quero trazer-te exatamente este vídeo para que tu possas também ao mesmo tempo entender os benefícios do amadurecimento e também perceberes se realmente já estás num estágio de amadurecimento bem grande ou bem elevado. Que eu tenho a certeza, claro, que estás. Por isso mesmo, te vou trazer exatamente estas características. E a primeira característica é muito importante, que é o autoconhecimento. E porquê é que o autoconhecimento é uma característica fundamental para uma maior maturidade, para estarmos exatamente com aquela tal visão periférica que estava a falar no início? Bom, a verdade é que o autoconhecimento vai nos permitir olhar para dentro de nós, vai ajudar-nos também ao mesmo tempo a amadurecer mais as nossas ideias, a amadurecer as nossas atitudes. E ele vai, obviamente, também direcionar-nos também num conhecimento dos outros, através dos nossos olhos, mas também ao mesmo tempo a termos o comportamento mais correto para que tudo isso aconteça. Agora, a verdade é muito esta: como é que nós podemos ter um maior autoconhecimento? Isso é uma coisa que tu realmente me podes imediatamente perguntar. Aqui vão algumas dicas que te podem realmente ajudar a ter um maior autoconhecimento. O journaling, essencialmente, vai ajudar a tu perceberes as tuas ideias. E o journaling não é só escrever, é também ao mesmo tempo o diário. O journaling ou o diário vão te ajudar realmente a perceberes um pouquinho tudo aquilo que tu estás a pensar num determinado momento e também te poderá dar soluções num futuro, perante aquilo que tu já passaste no passado. Portanto, a verdade é que aqui tu deves também ao mesmo tempo descrever tudo aquilo que se passa no teu momento atual e, claro, obviamente reler tudo aquilo que tu escreves. E aqui é que é fundamental. Ou seja, quando tu vais reler todas as tuas atitudes, a tua forma de pensar anterior, vais perceber também ao mesmo tempo, por comparação, que tu já evoluíste. E isso é um grande sinal de maturidade. Também, claro, obviamente, te vai ajudar a dar soluções para que tu também consigas resolver as coisas de uma forma mais eficaz e mais eficiente. E isto é uma forma também de tu praticares o maior autoconhecimento. Praticares exatamente também tudo aquilo que tu sabes que tu és, foste e, claro, obviamente, no futuro poderás eventualmente ser. Também, ao mesmo tempo, é necessário perceber que quando tu fazes a escrita do teu diário, ou journaling, como se costuma chamar, tu vais conseguir também, ao mesmo tempo, melhorar a tua perspectiva sobre as coisas. Vais conseguir como que ter uma visão mais periférica, pois ao escrever tu vais conseguir também pôr no papel exatamente aquilo que tu sabes ser e também ao mesmo tempo aquilo que se passa efetivamente à tua volta com uma análise já diferente e não tão a quente, pois estás a pensar para poder escrever. E quando tu estás a pensar para poder escrever, já não pensas nas situações com tanta paixão. Isto vai também ao mesmo tempo colocar também de uma forma mais fria sobre os assuntos que já se passaram na tua vida recentemente ou até num passado mais próximo. Mas a verdade é que tu, ao fazer exatamente esta escrita, vais conseguir então criar um conhecimento maior sobre a tua pessoa, como já disse anteriormente, mas também ao mesmo tempo veres as coisas numa perspectiva mais fria, mais calma, mais pausada, e vais conseguir até se calhar
e muito provavelmente resolver a situação que tens em mãos, neste preciso momento, de uma forma mais assertiva e eficaz. E isto é fundamentalmente importante. Bom, mas vamos a uma outra ferramenta. E esta é a ferramenta que eu acho mais importante, que é nada mais, nada menos do que meditar. E meditar não é estarmos com regras específicas. Às vezes basta só simplesmente conseguirmos estar em serenidade, ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa mente e também ao mesmo tempo começar a diminuir ou a controlar mais os nossos pensamentos. Também existe uma técnica que eu acho que é perfeita, que é o mindfulness. E tu podes utilizar essa técnica de meditação para te ajudar, claro, a teres um maior autoconhecimento, também um autodomínio muito maior sobre qualquer situação que esteja realmente na tua vida. E aqui é muito importante também ao mesmo tempo tu criares um autodomínio. Não é só autoconhecimento, é um autocontrole, um autodomínio. Porquê? Porque vai-te permitir, claro, teres uma visão, outra vez, e desculpa repetir o termo, mas mais periférica, mais de uma terceira pessoa sobre aquilo que está a acontecer e também ao mesmo tempo te vai permitir analisar as coisas de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz. Aqui, o que realmente te quero deixar como dica é que tu tens que pensar efetivamente naquilo que é melhor para ti e para tudo aquilo que tu desejas. Também ao mesmo tempo, obviamente que isso te vai amadurecer de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz. Certo? Um segundo passo, e este é fundamentalmente importante também, é perceberes e praticares a responsabilidade pessoal. Bom, mas o que é que eu quero dizer com responsabilidade pessoal? É assumires a responsabilidade dos teus atos. É entenderes que se tu estás numa determinada situação é porque tu és responsável. Não. E não é porque tu és culpado ou culpada. Não tem rigorosamente nada a ver com isto. Até porque é algo que eu não considero que alguém seja culpado ou culpada. A não ser que isso seja numa situação totalmente diferente e num outro tipo de contexto. Mas quando nós tomamos uma atitude e quando acontece qualquer situação na nossa vida, nós temos, sim, responsabilidade. E é fundamental entenderes isto. Isto é a chave de tudo. Tu és responsável. Não és culpado ou culpada. Não podes nunca entrar por esse tipo de situação. Porquê? Porque se tu não assumires a responsabilidade e tiveres culpa, é algo que se vai tornar redutor. E vai, obviamente, condicionar-te a algo que não tem solução. E isso não é amadurecimento. Amadurecimento é perceber que ao assumirmos a responsabilidade dos nossos atos, não culparmos os outros, não apontarmos o dedo aos outros, nos vai tornar muito mais responsáveis pelo nosso destino. Nos vai também colocar numa posição de decisão, de timoneiro da nossa vida. E isto é fundamental entender. Também ao mesmo tempo, claro que quando nós tomamos as nossas próprias decisões, arcamos com a responsabilidade, sabemos exatamente que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, assumimos e simplesmente sabemos que podemos responsabilizar-nos pelo que correu bem e, claro, obviamente também pelo que correu mal, então aí nós vamos exatamente dar uma grande mostra de amadurecimento. E ao fazeres exatamente isto, tu és uma pessoa completamente madura, pois simplesmente sabes que tu não vais depender de outros para qualquer situação que aconteça na tua vida, pois tu vais tomar as rédeas do teu destino, vais ser capaz de mudar tudo o que está à tua volta. E claro, também, obviamente, vais conseguir tomar decisões mais acertadas, mais eficientes, mas também saberás e sabes com certeza que ao ser assim e ao acontecer exatamente assim, tu vais conseguir também ao mesmo tempo lidar com as perdas. E isso faz de ti exatamente uma pessoa muito mais responsável, muito mais madura, pois tu sabes que na vida há ganhos e há perdas. E tu, como pessoa madura que já és, vais conseguir absolutamente lidar com tudo isso. Perdas, derrotas e vitórias. É muito importante também conseguirmos entender isto. E claro, obviamente, existe um terceiro passo para que tu também ao mesmo tempo te possas ser uma pessoa mais madura. E isso é exatamente a resistência ou resiliência à adversidade. É fundamental entender que a vida é feita de altos e baixos, de contrastes.
Às vezes estás no topo, está tudo a correr maravilhosamente bem. E noutras alturas, nem por isso. Parece que simplesmente não consegues, nem podes dar um passo fora de casa, pois simplesmente parece que desde tempestades, a poças de água, a tudo o que aconteça no teu caminho, te vai acontecer para que simplesmente as coisas não corram assim tão bem. E aqui é muito importante resistires a estas adversidades, continuares em frente. Saberes que tu és uma pessoa com toda a resiliência. E claro, também ao mesmo tempo saber que talvez estas coisas acontecem para te avisarem, para te colocarem no caminho certo. Pois se tu fosses naquele caminho, provavelmente as coisas iriam correr bem pior. Isto é muito importante também, mudar o mindset e pensar que as coisas que acontecem, que às vezes podem não correr tão bem, poderiam correr bem pior se tu continuasses no caminho em que realmente estavas. Então é fundamental perceber que a resistência, a resiliência e simplesmente encarar a adversidade como parte de vida e como parte também de crescimento pessoal é uma forma enorme de amadurecimento. E poderes também ter aquela tal, lembras-te bem, aquela tal visão periférica sobre todas as situações para teres uma melhor resolução? Pois é, aqui também entra, pois tu vais conseguir ter uma visão muito mais alargada sobre aquilo que realmente pode estar a acontecer e aquilo que é realmente a tua vida. E vai-te ajudar de sobremaneira e muito a que tu consigas tomar decisões completamente eficazes, sabendo que tudo na vida corre bem, mas também tudo na vida pode correr menos bem. Mas tu és forte e maduro o suficiente para lidares com tudo isso e seguires absolutamente em frente, pois tu és uma pessoa com uma rapidez de raciocínio, com uma capacidade também de desenvolver uma enorme resistência à adversidade. Faz sentido isto, não faz? Agora, como é que tu podes desenvolver a resiliência? Bom, acima de tudo, habituar-te a sair da tua zona de conforto o máximo possível. E é fundamental, por exemplo, coisas que tu possas não gostar de fazeres com mais eficácia, mais vezes e repetir mais vezes. Por exemplo, podes gostar muito de ir treinar para a academia ou para o ginásio, mas podes estar neste precisamente sem qualquer tipo de vontade. Agora, é exatamente aqui que tu vais treinar a tua resiliência. É aqui que tu vais, quando não tens vontade, simplesmente treinar o teu cérebro para ires treinar. E garantidamente, por experiência própria, é quando não te apetece que as coisas até correm bem melhor e até acabas por ganhar força. Eu vou-te dar um truque, por exemplo. Eu, quando estou a precisar de treinar e não me apetece, eu por norma faço um treino de perna, pois garantidamente ele vai começar a soltar endorfinas e vai-me dar muito mais prazer estar a treinar. Comigo funciona. Será que poderá funcionar contigo? Deixa isso em comentários. Gostaria mesmo de saber. Também podes, obviamente, ter alguém que te ajude e te diga exatamente quando tu estás a desistir e que te dê um aviso grande. Olha, atenção, tu estás a desistir do teu plano, dos teus intentos. E então aí, essa pessoa pode até, inclusivamente, dar-te um prémio se tu continuares, combinado contigo, e dar-te também um pequeno castigo se tu simplesmente desistires. E isto vai-te ajudar a perceber que tu consegues tudo e ir para a frente, sempre. Valem estas dicas? Um quarto passo é absolutamente treinar a empatia. Poderes colocar-te no lugar do outro, isto quer a nível de relacionamentos, quer a nível de amizade, quer a nível de trabalho. É muito importante porque a empatia, quando nós nos colocamos nos sapatos de alguém, percebemos o que é que aquela pessoa está a sentir ou a passar, ou quais foram as dificuldades que essa pessoa realmente está a sentir, nós vamos começar a perceber que, muito provavelmente, nós não somos as únicas pessoas do mundo, em que também, ao mesmo tempo, podemos, exatamente, perceber o outro. Perceber de onde é que vem toda aquela dificuldade ou aquela animosidade contra nós. Isso pode acontecer. E então, aí vai-nos também, ao mesmo tempo, dar o quê? Pois é, eu vou repetir outra vez tudo. A tal visão periférica para sabermos tomar as decisões corretas relativamente àquela pessoa ou àquela situação. Portanto, é muito importante, quando temos um parceiro na nossa vida, por exemplo, em relacionamentos, perceber exatamente o que é que aquela pessoa está a sentir. Porque é que aquela pessoa sente o que sente. Porque é que
Nós, provavelmente, fizemos aquela pessoa sentir o que ela está a sentir. E é fundamental isto, perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, mas através, não dos nossos olhos, mas dos olhos dos outros. E isso vai exatamente também ao mesmo tempo trazer-te uma maior visão, mas também um grande e enorme amadurecimento. E se tu tiveres já esta capacidade de empatia, de perceber o que o outro sente, e também ao mesmo tempo te colocares no lado do outro, vais saber agir melhor para contigo próprio ou para contigo própria e absolutamente para com o outro. Vais ter um relacionamento eficaz, duradouro, como tu com certeza pretendes, e também ao mesmo tempo vais ficar muito mais satisfeito ou satisfeita na tua vida e no teu relacionamento. Portanto, é fundamental isto. Agora, como é que nós conseguimos desenvolver uma maior empatia? É quando estamos numa discussão, por exemplo, conseguires parar, saíres um pouquinho e imaginares que tens uma terceira pessoa a observar aquela discussão. Esfriares um pouco a cabeça e perceberes se aquilo que aquela pessoa te está a dizer é importante ou não para ela. Ao mesmo tempo, começares a ver, por exemplo, na rua, como se fosse uma criança. Imagina que tu és uma criança de 7, 8 anos. E imagina, por exemplo, como é que aquela criança veria o mundo, ou a rua, ou os cães, ou tudo o que estiver à tua volta, por exemplo, pelos olhos dessa criança. Isso vai-te ajudar a perceber que, muito provavelmente, a tua forma de pensar é muito diferente de uma criança de 8 anos. Mas vais conseguir ver pelos olhos dela. E assim sucessivamente vais observando sobre a forma como outras pessoas veem o mundo. Como é que elas poderão ver o mundo de acordo com a personalidade que têm? Eu acho que este é um excelente exercício. É perceberes, por exemplo, que tens um amigo que tem uma personalidade totalmente diferente da tua. Ou uma amiga. E que tu, por exemplo, vais observar através dos olhos daquela personalidade, ou da personalidade que tu pensas que essa pessoa tem, como é que ela veria aquilo que tu estás a ver neste preciso momento. Isso é uma capacidade enorme de perceber o que o outro pode estar a sentir. Agora aqui há uma ressalva. A empatia é muito importante, mas a empatia não é colocar-nos só no lugar do outro e defendermos o outro. Não, não. A empatia é nós percebermos o que é que o outro sente. E também, claro, obviamente, aplicarmos a nós para que nós consigamos tomar as melhores decisões para quem? Para nós mesmos. Então é fundamental perceber que tu és uma individualidade e tu és a pessoa que tem que cuidar de si própria. Perceber como é que os outros sentem, sim, mas para essencialmente melhorares o teu relacionamento. Faz sentido, não faz? Essencialmente são estes 4 passos que te vão demonstrar e também ao mesmo tempo, se os praticares, te vão trazer uma maior maturidade para a tua vida. Eu espero que este vídeo te tenha sido realmente útil e se te foi útil, por favor, não te esqueças, claro, de comentar, colocar aquele gosto, aquela joinha se tu não colocaste ainda. Ainda não? Bom, a verdade é que eu te peço que, além de fazeres isso, também ao mesmo tempo partilhes o vídeo com mais pessoas. E claro, por favor, inscreve-te no meu canal. Mas, para já, é breve. Um breve. Até já.